Então, damos início à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre rotacional e indução eletromagnética. O rotacional eu não coloquei esse conteúdo junto ali com a parte de divergente, tá? Se vocês olharem na ementa, no plano de ensino, esses conteúdos são todos juntos, né? O gradiente, divergente e rotacional. Eu coloquei agora porque eu acho que faz mais sentido, uma vez que a gente já está estudando campos magnéticos, né? A gente já viu que um campo magnético ele é sempre axial, né? A corrente elétrica, ao sentido da corrente, né? Então já se percebe aí que existe uma diferença entre um campo elétrico e um campo magnético. Se eu tivesse pegado o passado sobre tudo antes, vocês não entenderiam qual seria a aplicação disso, né? Aonde que eu tenho um campo girante, onde que eu tenho possivelmente um rotacional, certo? Então vou trazer o rotacional junto a esse assunto aí de campos magnéticos, tá? Beleza. Então, na aula de hoje a gente vai, né, falar sobre rotacional, tá? Lei de Faraday, lei de Lenz e algumas aplicações. Então, o que é o rotacional, pessoal? O rotacional de A é um vetor axial ou girante, cuja magnitude é a máxima circulação de A por unidade de área, à medida que a área tende a zero e cuja orientação é perpendicular a essa área, quando a mesma está orientada de modo a se obter a máxima circulação. Então vejam que não é muito fácil de entender, né? Num contexto aí escrito, né? Até por causa disso eu mudei a estratégia. Eu não vou passar a dedução dessa fórmula aqui. Mas quem tiver interesse em acompanhar a dedução, saber, né, matematicamente, né, um pouco mais detalhado, né, juntando com algumas equações, algumas integrais que a gente já viu, vão no livro do Sadhguru, tá? Matthew Sadhguru, na página a partir da página, qual é que página essa aqui agora? Tô sem página aqui. A partir da página 77, tá? Ali tá uma dedução, só que eu não achei muito intuitiva essa dedução ali. A do divergente já ficou um pouco pesado de passar de uma forma que fosse entendível. Então eu mudei um pouco a estratégia aqui pro rotacional, tá? Ele não é tão, ali matematicamente falando, não é tão intuitivo quanto o divergente, tá? Apesar do divergente também, acredito que eu possa ter dado alguma dificuldade no entendimento, tá? Página 85, 84, 85, 84, 84, 83, 82... Página 82, tá? Do livro do Sádico aí, terceira edição, vocês encontram aí a dedução dessa fórmula aí, tá? Como que a partir desse limite aqui eu consigo descobrir que o meu rotacional é igual ao gradiente de um produto vetorial, né, dA. Certo? Então, a partir da página 82 ali, né, vocês podem ver a dedução, que não é tão intuitiva, acho que vai demorar um pouco mais, aí vocês têm que ler mais de uma vez para poder entender isso aqui, tá? Mas tentando entender, pessoal, né, o que seria o rotacional, tá? Rotacional tem a ver com a rotação, tá? O próprio nome já traz essa ideia. Mas rotação do que, né? Então eu vou pensar primeiramente num vetor, tá? Aqui eu tenho um vetor, né, aqui em vermelho. Esse vetor aqui, ele é resultado de um campo vetorial, tá? Um campo vetorial onde eu tenho
uma rotação, dá para se dizer assim. Como que matematicamente eu posso descobrir se esse vetor ele está rotando, né? Aqui eu tenho a fórmula, né? Eu tenho uma função aqui que descreve esse campo vetorial, tá? É um campo vetorial em duas dimensões, certo? Não em três, em duas dimensões. E eu quero descobrir qual que é o rotacional desse campo vetorial. Para mim descobrir, né, primeiramente eu tenho que ter uma ideia, né, de vetor, né, pensar só num vetor em vez de um campo. Primeiramente pensar só num vetor. Aqui eu desenhei, passei um pouco do limite, tá? Mas isso aqui é para ser componente, essa parcela aqui, ó, isso aqui é componente desse vetor em x, tá? Eu só passei um pouco aqui depois que eu fui ver, tá? Aqui é para ser aqui, né? Deveria ter acabado aqui, né? Aqui tá certo. Então, é componente em y e componente em x desse vetor aqui. Então eu tenho, né, que a componente em y, né, igual se eu definir sendo a partir dos valores de y e x, eu posso dizer que essa componente aí é igual a y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Da mesma maneira aqui, né, isso aqui puxando até aqui, né, também foi um erro aqui, tá? Aqui também. Eu tenho que minha componente em x desse vetor é igual a x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é só o cosseno aqui, né? Desculpa, aqui é o cosseno, aqui é o meu y, né? Aqui é o meu cosseno do ângulo e aqui é o meu seno do ângulo, né? Então o meu x aqui é o meu seno do ângulo. Não, ao contrário, ao contrário. O meu y é o seno do ângulo. Meu y é o seno do ângulo, que é o cateto oposto, né? Seno do ângulo, que é igual a cateto oposto, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse cara aqui, né? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E da mesma maneira que o meu x aqui, minha componente em x desse vetor é igual ao meu cosseno do ângulo, né? Cosseno de ângulo é igual a cateto adjacente, x dividido por hipotenusa, igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado também. Beleza. Então, quando eu penso, né, em rotação, tá? Para mim conseguir achar uma definição matemática de rotação para saber se esse vetor está rotando ou não, eu preciso saber o quanto, qual que é a variação na medida que x varia, o quanto cresce ou decresce a derivada de y, tá? Então, na medida que eu vario o meu x, na medida que o meu x muda, quanto que a derivada de y altera, tá? Para mais, cresce ou decresce, né? Para mais ou para menos, né? Da mesma maneira, o x, né? Na medida que o meu y varia, quanto que a minha derivada em relação a x cresce ou decresce, tá? Se eu tenho essas duas informações, né? Se eu faço um comparativo entre essas duas informações, eu consigo descobrir se esse meu vetor, né, esse vetor aí vermelho, ele está rotando ou não, né? Está rotando ou não. Uma vez, né, se houver uma diferença entre essas duas derivadas, eu vou ter uma rotação desse vetor, né? Percebam que eu tenho uma rotação, né? Eu posso ter, né, esse movimento de rotação. E isso vai depender dessas derivadas, né, em relação derivadas parciais, né? Aqui é x, tá? Aqui é x e aqui é y, tá? Tem alguns errinhos aí. Então, eu descobrindo, né, essas derivadas parciais da componente em y e a componente em x,
eu posso definir se esse vetor está rotando ou não, tá? Se eu tenho uma rotação ou não. Lembrando que esse rotacional, né, conforme aqui o nossa definição, né, ele é pontual, né, numa região, né, quando essa região tende a zero. Tá? Então, ó, rotacional de A é um vetor axial ou girante cuja magnitude é a máxima circulação de A por unidade de área, à medida que a área tende a zero e cuja orientação é perpendicular a essa área. Então vejam aqui, né, que quando essa área tende a zero, tem um ponto, né? Então a área, que área é essa? Essa área do vetor aqui, né? Essa área aqui, né? Quando essas duas componentes tendem a zero, eu vou ter um vetor infinitesimal, dá para se dizer assim, né? E a direção, né? Ó, por unidade de área, à medida que a área tende a zero, e cuja orientação, ó, a orientação é perpendicular a essa área, quando a mesma está orientada de modo a se obter a máxima circulação. Então, a orientação desse vetor vai ser em K, né? Então, eu vou ter o rotacional, ele é um vetor, tá? Ele é um produto vetorial. Eu vou ter um vetor, onde esse vetor vai me dizer para qual direção eu tenho essa rotação, tá? Então, se esse vetor está para fora da página, eu vou ter uma rotação para um sentido, tá? Se estiver para dentro da página, eu vou ter essa rotação para outro sentido. Então, eu posso dizer agora, né, que o meu rotacional vai ser a diferença aqui dessas duas derivadas, tá? Aqui eu coloquei certo, aqui eu coloquei em x, tá? E dessas duas derivadas aqui. Né? Pensando aí num plano bidimensional, tá? Claro que se a gente fizer o determinante, né, o produto vetorial entre dois eixos, né, ou nesse plano bidimensional, eu vou ter uma componente em K, porém não um vetor, né, só vou ter um valor, certo? Um valor aí em K, não um vetor propriamente dito, mas um valor. Uma vez que eu tenho aqui somente em duas direções, né? Eu tenho aqui um vetor em um plano bidimensional, tá? Então, esse rotacional dA mede quanto um campo pode rotacionar. Então, quanto que esse vetor rotaciona, certo? Só que entendam, né, que isso aqui, né, essas componentes aqui são componentes dx e dy, tá? Isso aqui eu tenho dy aqui e dx, ou seja, quando isso aqui tende a zero. Então, essa ideia de rotação não é vetorial, tá? Claro que cada ponto desse vetor eu tenho uma direção, um módulo, né, e um sentido. Só que essa fórmula do rotacional, ela vai me dizer qual que é a rotação num ponto específico, tá? Então, se eu considerar um ponto aqui, né, qual que é a rotação desse ponto, né? Se esse ponto ele descreve uma trajetória circular, né, de rotação, o meu rotacional naquele ponto, naquela região ali, vai ser diferente de zero, tá? Então, não confundam circulação, né, um campo circular com propriamente uma que eu vou ter um rotacional. Não quer dizer que um campo é circular que eu vou ter rotacional, tá? Isso vai depender da região, né? Se naquele ponto específico onde eu estou analisando, eu de fato vou ter rotacional, tá? Eu vou ter naquele ponto um sentido de rotação, certo? Então, o rotacional ele é um produto vetorial, né? Lá no divergente a gente tinha um produto escalar, aqui a gente tem um produto vetorial. E sempre que a gente tem um produto vetorial, a gente vai ter um vetor que vai tender a ser o produto, né, entre os dois vetores geradores, né? Então, se eu tenho um vetor em IJ, eu vou ter um vetor em K, certo? Aqui eu estou considerando um vetor em duas dimensões,
certo? Aqui, né, um produto vetorial de um vetor em duas dimensões. Estou zerando aqui a coluna K, né? Coloquei tudo num determinante. Eu vou ter um valor em K, certo? Vou ter aqui uma componente em K. Vejam que eu só vou ter um valor aqui, né? Só vou ter um valor em K. Ele vai apontar para K, né? Ele tem uma intensidade e aponta para K. Mas eu vou ter mesmo um vetor, né? Com IJK, quando eu tiver as três dimensões, tá? Esse vetor sempre aponta, né, ele é sempre perpendicular à rotação, certo? E ele aponta para a direção onde eu tenho a máxima circulação. Naquele ponto. Então, se eu vou considerar as três dimensões, né, eu coloco dentro desse determinante, e eu vou ter agora, sim, um vetor aqui em I, J e K, certo? Com essas derivadas aí parciais que vão me dar a informação se esse vetor está ou não rotacionando, certo? Então aqui um exemplo, tá? Eu fiz um exemplo para tentar entender um pouco melhor o que é essa ideia de rotação, tá? Rotacional, tá? Percebam aí que esse vetor, ele tá, à medida que eu aumento em y, né, que eu estou variando em y, ele está rotacionando, certo? Só que essa rotação eu tenho que pensar em um certo ponto, tá? Eu não posso estar pensando como sendo o vetor em si, mas pensar que isso aqui é um ponto. Se eu definir um ponto, seja esse nessa extremidade aqui, né? Vejam que esse vetor aqui não tá. Veja que esse ponto aqui eu não tenho rotação, né? Esse ponto aqui eu não vou ter rotação. Apesar de que eu esteja percebendo visivelmente que esse vetor ele está de forma rotacionando, em sentido anti-horário, certo? Mas se a gente aplicar a fórmula nesse ponto aqui, tá? Considerando esse ponto aqui, vocês vão ver que o meu rotacional é zero. Por quê? Ó, o meu vetor é igual a f de xy e g de xy. Então eu tenho um vetor bidimensional, que é isso aqui, né? Onde o meu f de xy, meu f, né? Que é minha componente aqui em x, e minha componente em x, e aqui minha componente em y. A minha componente em x é 2, então aqui eu tenho 2, né? 2, 2 e 2. E o meu g, que é minha componente em y, é igual a y. Então aqui eu tenho, né? À medida que o y cresce, o meu ponto vai crescer também proporcionalmente, né? Diretamente proporcional. Né? Uma vez que eu tenho aqui o mesmo valor, né? Se meu y vale 2, o meu ponto aqui em y vai valer 2. Se o meu y vale 4, o meu ponto aqui em y vai valer 4. Se o meu y vale 10, o meu ponto aqui em y vai valer 10. Tá? Então, nesse ponto aqui, né, que é o ponto que eu estou, digamos assim, analisando, se eu aplicar essa equação, eu vou ter que a derivada parcial de g de xy em relação a x é zero. G de xy em relação a x é zero. E a derivada parcial de f de xy em relação a y também é zero. Então percebam que o meu rotacional naquele ponto é zero. Uma vez que eu tô ele tá se locomovendo esse ponto, né? Na medida que eu vou pegando mais pontos desse meu vetor, ele está descrevendo uma trajetória linear, né? Ele está fazendo isso aqui, né? Fazendo isso aqui, está subindo assim, né? Então não tem uma rotação. Percebam que esse rotacional tem a ver com rotação, né? Rotação de um ponto, não do vetor, tá? Então se eu pegar outro ponto do vetor, aqui eu vou ter uma rotação. Né? Se eu pegar e encontrar uma função que descreve a movimentação desse ponto e aplicar o rotacional nesse ponto aqui, eu vou descobrir que sim, esse ponto está rotando. Na medida que eu estou modificando aqui, né? Percebo aqui que ele está cada vez mais próximo
né? Esse ponto aqui está cada vez mais próximo do eixo Y e também está cada vez mais distante do eixo X, né? Então eu estou fazendo um movimento de rotação. Então existe pontos nesse tracejado que eu fiz aí que eu vou ter um rotacional. Mas não quer dizer que em todo o meu vetor, né, todo a minha extensão desse vetor, eu vou ter um rotacional diferente de zero, tá? No caso que é onde a gente analisou, eu tenho igual a zero, tá? Então percebam que é uma análise pontual, não uma análise local, como dizer assim, não é uma análise da vizinhança, e sim uma análise local, tá? Beleza. Deu para entender mais ou menos a ideia aqui do rotacional? Deu para acompanhar aí, pessoal? Sim. Então, quando eu tenho, né, 3 dimensões, eu posso, né, dizer que o meu rotacional vai ser igual ao operador nabla, produto vetorial com o meu vetor, certo? Então aqui eu tenho meu J, que aqui é o meu rotacional. Para coordenadas cartesianas, eu vou ter, né, derivadas parciais em relação a x, y e z. Para coordenadas cilíndricas, eu vou ter essas derivadas parciais em ax. Não, aqui é cilíndrica. Desculpa. Aqui é tudo cartesiano, tá? Aqui é tudo cilíndrico, ρ, φ, z, né? E aqui é tudo esférico, tá? Então, para cada sistema de coordenada, eu consigo encontrar qual que é o meu rotacional, tá? Agora, tentando ver num campo, tá? Encontrei aqui algumas figuras interessantes. Se a gente for ver dentro de um campo, o que seria esse rotacional, certo? Então, quando eu tenho um campo, eu vou estar analisando quanto que em determinados pontos eu vou ter rotação de fato, né? Onde eu vou ter... percebam aqui, né, que curl aqui é rotacional, né? Tem ideia de rotação. Nesses pontos aqui que a gente está analisando, né? Esse ponto aqui, por exemplo, central, eu tenho um giro horário, né? Então o meu vetor, o meu rotacional é menor que zero, uma vez que eu tenho valores positivos sempre que a rotação for anti-horária, tá? Isso aqui é uma convenção. E valores negativos quando a rotação for horária. Tá? Então aqui eu tenho vários exemplos aqui, vários pontos onde meu rotacional vai ser diferente de zero, tá? E não simplesmente porque está rotando, mas porque eu tenho uma diferença aqui de intensidade, né, desses vetores, né? Percebam, né, que eu tenho vetores de intensidades diferentes, por isso que nesses pontos aqui eu tenho rotacional, né? Certo? Aqui também eu tenho um rotacional, tá? Aqui, por exemplo, seria uma descrição do movimento assim, de escoamento do mar, por exemplo, né? De algum líquido, de um rio, tá? Onde eu tenho que na superfície a velocidade de escoamento é maior que em regiões mais profundas, né? Então, por mais que eu tenha linhas retas aqui, né, eu tenho essa variação de velocidade, e se eu colocar aqui uma madeira, alguma coisa, né, e largar na água em linha reta, certo? Largar, né, nesse sentido aqui, né, eu vou ter que essa barra vai rotacionar
em virtude dessa variação, essa diferença aí de velocidade entre os pontos mais altos aí, o que está mais perto da superfície e o que está mais profundo. Então vou ter essa rotação não somente causada por campos girantes, dá para se dizer assim, né? Nesse sentido aqui eu também vou ter uma rotação, tá? Então aqui eu tô tô medindo, né? Aqui ele está medindo a rotação. Nesse caso aqui eu tenho uma rotação menor que 1, né? Tem uma rotação menor que 1. Por quê? Porque ele está rotando horário, né? Sentido horário. E perceba que esse vetor está apontando para fora, tá? Para fora da minha tela. Tá? Você deixar bem claro isso. Aqui já eu tenho uma rotação positiva, né? Aqui eu tinha uma negativa, sentido horário. E aqui eu tenho uma rotação negativa, sentido anti-horário, né? Positiva, sentido anti-horário. Uma vez que as minhas linhas de vetores estão fazendo esse movimento aqui, né? Fazendo esse movimento. Então eu vou ter uma rotação nesse sentido, certo? Encontrei também alguns gráficos aqui de alguns campos pro divergente, que eu achei interessante colocar na aula de hoje, apesar de não ser o assunto. Mas para vocês verem também como é que é o divergente, né? O divergente positivo é quando eu tenho linhas saindo, certo? Se espalhando, né? E divergente negativo quando essas linhas estão entrando naquele ponto, né? Entrando. Então, eu vou ter aqui uma fonte ou um semidouro, né? Nesses pontos eu vou ter um divergente diferente de zero, certo? Aqui também eu tenho um divergente diferente de zero, né? Eu estou falando aqui eu estou definindo um ponto onde, de um lado esquerdo, por exemplo, eu tenho um fluido que está fluindo, né, mais devagar. E do lado direito eu tenho um fluido que está fluindo mais rápido, né? Então, por que aqui eu vou ter um divergente diferente de zero? Porque eu vou ter esses campos, né? Porque o divergente é o cosseno entre essas linhas aí, certo? E o meu vetor, né? A minha gaussiana lá, né? Quando... Na verdade, o que é o divergente? O divergente a lei de Gauss, né? Quando aquela superfície, aquela gaussiana tende a zero, né? Quando aquele volume tende a zero. Então, eu tenho linhas todas paralelas, né? Entrando e saindo, porém numa intensidade diferente, né? Então, se eu fizer o somatório da contribuição de todas as que entram nessa gaussiana, dá para se dizer assim, e fazer o cosseno entre os dois ali, eu vou ter sim 180 ou 0 graus, né? Porém, eu vou ter uma intensidade diferente. Então, por isso que eu vou ter um divergente aqui diferente de zero, tá, pessoal? Então, campos onde eu tenho variação de velocidade, né? Eu vou ter divergente diferente de zero. Aqui fica uma ideia, né? Onde, quando eu tenho, por exemplo, campos que estão, né? Linhas que estão divergindo ou convergindo, onde eu não estou olhando, analisando, né, propriamente num ponto onde é uma fonte ou um semidouro, né? Como é que pode existir um divergente em regiões onde eu não estou, onde não é de fato uma fonte, né, e nem um semidouro? Porque justamente, né, eu vou definir aquela superfície gaussiana ali, tender aquilo ali a zero, e eu vou descobrir que eu tenho mais partículas entrando que saindo, ou vice-versa, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma divergência
negativa, né? Uma vez que essas linhas estão entrando na minha superfície, naquele ponto, certo? Aqui é uma outra região, né? Onde eu já tenho aí uma divergência positiva, né? Eu tenho um espalhamento dessas linhas de fluxo, certo? Aqui mais uma região, ó, que é essa região de baixo aqui, né? Eu estou também com uma divergência positiva, uma vez que naquele ponto ali as linhas tendem a se espalhar, certo? Elas entram mais unidas dentro da minha superfície gaussiana que eu estou analisando e saem mais espalhadas, né? Então eu tenho essa diferença de espalhamento, de divergência das linhas que entram com as linhas que saem, né? E também, né, no caso, quando eu tenho um campo não compressível, né, com velocidades constantes em todo o meu percurso, o meu divergência vai ser igual a zero em qualquer ponto. Uma vez que eu tenho a mesma quantidade de linhas entrando que saindo, certo? Com a mesma intensidade. Tá? Então, nesses casos, eu também vou ter um divergente igual a zero. Tá? Só juntando aí, porque eu achei interessante aqui esses gráficos aqui, tá? Quem quiser olhar mais, aí eu vou passar o canal aqui que eu peguei isso aí. Esse 3 Blue, 1 Brown aqui, ó. Esse canal aqui é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Esse canal aqui, ó. 3 Blue, 1 Brown, tá? Aqui que ele faz essa análise aí do divergente, né? Do rotacional. Bem interessante. Até faz umas analogias aqui interessantes, tá? Ele traz também aqui as equações de Maxwell, que a gente vai falar mais pra frente. É do divergente do E igual a ρ sobre epsilon zero. Essa aqui a gente já viu, né? O divergente de B igual a zero. Divergente de B igual a zero é porque a gente não tem uma... Olha, até explica mais ou menos, né, o que quer dizer cada coisa. É bem interessante aqui, esse canal aqui, tá? Se não tem mais alguma coisa aqui. Aqui ele fala sobre ondas eletromagnéticas, né, que a gente vai falar mais pra frente também. Dá um exemplo de rotacional, tá? É bem assim, bem intuitivo o jeito que ele fala aqui, tá? Um caso onde eu não estou falando de campos magnéticos, né, nem campos hídricos, né, que eu também posso ter um rotacional. Então aqui ele dá boas explicações. Aqui eu achei um pouco confuso de passar para você essa parte aqui, tá? De entender isso aqui. Isso não tem mais nenhum outro. Mais uma. Eu acho que era esse aí, tá? Tinha olhado um outro de um rio lá, mas enfim, tá? Acho que ficou bem fácil de entender. Dei uma olhada no canal dele aí, tá, pessoal? Foi daqui que eu peguei esses gráficos, tá? 3 Blue, 1 Brown. Ele faz algumas análises aí vetoriais bem interessantes, de equações também, tá? Sugiro aí, aconselho vocês a dar uma olhada aí nesse canal. Bom, falando agora sobre indução eletromagnética, tá? Eletricidade gera magnetismo? Sim ou não? Gera, né? Já viu aí na aula passada que corrente elétrica gera campos magnéticos. Peraí, eu tinha um exercício aqui, eu não coloquei aqui, eu acho, né? Vamos fazer um exercício rotacional. Acho que eu não coloquei aqui. Eu não coloquei aqui, tá? Vamos fazer aqui, só coloquei no caderno. Não coloquei nos slides, tá? É um exercício bem simples aqui. Eu tenho aqui um campo, tá? Em X e em Z. E eu quero descobrir qual que é o rotacional desse campo.
Então, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a fórmula do rotacional, né? A fórmula do rotacional é... Então, o rotacional dp é igual ao meu operador nabla, né? Vezes produto vetorial, aqui no caso, com P, que vai ser igual a derivadas parciais em PZ em relação a Y menos derivada parcial de PY Z, aqui o meu vetor versor, né? AX mais meu vetor, a minha derivada parcial em relação a x sobre z, né? A derivada parcial de x em relação a z, derivada parcial de z de pz em relação a x. Aqui eu tenho na minha direção a y mais a minha derivada parcial py sobre x menos a derivada parcial de px em relação a y na direção a z. Tá, então tá aí. Deixa eu reduzir um pouco isso aqui. Então eu vou ter que esse rotacional derivada parcial de pz em relação a y. Tá? Pz em relação a y é zero, né? Eu não tenho nenhum termo aqui. Eu não tenho nenhum termo aqui em y, então vai ser zero. Menos derivada parcial de y em relação a z. Também é zero, que eu nem tenho aqui, né? Eu não tenho z. Eu nem tenho y aqui, eu tenho só x. Eu tenho só a x e a y, né? Eu não tenho py. Então aqui vai ser zero também. Mais derivada parcial px em relação a z. Agora eu tenho, né? Então vai ser x ao quadrado y, né? Menos derivada parcial pz em relação a x. Tenho também. Então menos z, né? Que é z, né? Menos z em relação a y. Mais derivada parcial de py. Não tenho py, então já é zero. Menos derivada parcial de px em relação a y. Então eu tenho x ao quadrado z, né? X ao quadrado menos x ao quadrado z
AZ. Então, meu rotacional aqui, rotacional de P vai ser igual a x ao quadrado y menos e na minha direção a y mais menos x ao quadrado z na direção a z, tá? É bem simples, tá? Acho que o mais complexo aqui é o entendimento da coisa do que propriamente aplicar isso aqui, tanto rotacional quanto divergente. A fórmula da final fica muito simples, né? O divergente é o operador nábula produto escalar com P, né? E o meu rotacional é o meu divergente, é o meu operador nábula produto escalar, produto vetorial com o meu P, né? Essa é a diferença. Certo? Então vamos continuar aqui. É bem simples. Então, né, a partir de agora, a gente vai entrar aí na parte da indução eletromagnética, onde a gente vai tentar descobrir, né, se magnetismo gera eletricidade. A gente viu até a aula passada que uma corrente elétrica é capaz de gerar campos magnéticos, certo? E esses campos magnéticos interagem aí com outros fios, né, outras partículas, enfim, conforme a gente viu ali pela lei de Biot-Savart e a lei de Ampère, né, na aula passada e na aula retrasada. Então foi realizado alguns experimentos, tá? Aqui são experimentos feitos por Faraday. E o que foi feito? Primeiramente, né, foi pego uma espira, tá? Isso aqui é uma espira. Quem não sabe o que é uma espira, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma espira. Isso aqui é uma espira. Foi pego uma espira e foi ligado um amperímetro nela, tá? Então ela está conectada, né? Ela é simplesmente um arco, né? Conectado a um amperímetro. O que é um amperímetro? O que é um amperímetro? Alguém sabe? Não é o equipamento que serve para medir o fluxo de corrente? Um amperímetro serve para medir corrente elétrica, né? Eu vou estar medindo quanto de corrente elétrica está circulando pelo fio, né? Então eu tenho que ligar ele sempre em série, tá? Existem outros amperímetros aí que eu não preciso fazer isso, mas em geral a ideia é sempre conectar ele no circuito, tá? Ele mede quanta corrente está passando no circuito, né? Sendo que essa corrente vai passar por dentro dele mesmo, tá? Dentro do amperímetro vai estar passando a corrente. Então, o que foi feito, né? Foi ligado essa espira nesse amperímetro e foi pego um ímã, tá? Uma pedra, isso aqui é uma pedra, um ímã, né? Natural. E foi feito o seguinte, né? Quanto mais rápido, né, se percebeu, né? Quanto mais rápido fosse o movimento, maior era a corrente. Que movimentos de aproximar e desaproximar. Aproximar e desaproximar. Aproxima o polo norte, corrente em um sentido. Então, se aproximasse o polo norte, a corrente era de um sentido. E se afasta o polo norte, corrente em outro sentido. Então, na medida que ele aproximava esse material que tinha linhas, né? Vejam que essas linhas de campo aqui são oriundas dessa barra aqui, tá? Essas linhas aqui são daqui, ó. Elas fazem esse caminho aqui, né? Essas linhas aqui estão fazendo isso aqui, né? São linhas de campo magnético, né? Elas fazem isso, né?
Então essas linhas aqui estão atravessando, né? Estão fazendo isso aqui. Esse aqui é o movimento. Então essas linhas aqui estão atravessando a minha espira, tá? Então a minha espira está submersa a essas linhas de campo magnético. Então toda vez que se aproximava, quando se estava aproximando, cada vez mais intenso, né, essas linhas, a corrente ela estava num sentido e cada vez mais intensa, na medida que eu ia me aproximando. E quando eu ia me afastando, havia ali um fenômeno de inversão da corrente que circulava no amperímetro. Tá? E foi feito um segundo experimento, né, onde era ligado uma chave. Eu tenho aqui agora essa mesma espira conectada a um amperímetro e uma segunda espira conectada com um resistor, uma chave e uma fonte. Aqui isso é uma fonte, tá? Fonte de tensão. Então, quando a chave era fechada, aparecia a corrente no outro circuito. Então, toda vez que fechava a chave, aparecia a corrente no outro circuito. E quando essa chave era aberta, aparecia a corrente no outro circuito no sentido contrário. Então, quando eu abria a chave, se alterava o sentido da corrente. Então, vejam que eu tinha dois fenômenos aqui, né? Um com ímã natural e um ímã, um eletroímã, no caso. Eu pude observar essas mesmas ideias, né? Só um detalhe aqui, né? Que nesse caso eu tenho que essa segunda espira aqui, que eu estou aproximando, ela está parada, tá? Então eu só vou ter corrente elétrica no instante que eu ligar, tá? Eu vou ter essa variação do campo. Depois de um certo tempo, eu vou ter essa corrente sendo cessada. Eu não vou ter mais medição de corrente no amperímetro, tá? Essa constatação ela é muito dependente do movimento, tá? Então, ou eu movimento, aproximo ou desaproximo um ímã natural, ou eu ligo ou desligo um ímã, um eletroímã, certo? Onde eu vou estar causando também uma variação dessas linhas de campo. Então, repetindo, essa corrente que aparecia nessa bobina que está conectada no amperímetro, ela depende da variação do campo, tá? Não somente da presença de um campo, depende da variação do campo. Então, nesse exemplo aqui, eu precisava aproximar ele, tá? E se eu deixasse aproximado, essa corrente ia cessar. Eu só ia ter corrente durante a aproximação e durante o afastamento. Quando está afastado ou quando está próximo, né, por um determinado tempo, um determinado período, não se tinha aí a constatação de corrente circulando nessa bobina aí conectada no amperímetro. Certo? Então a lei de Faraday, né, ela vem aí para justamente constatar esse fenômeno, né, que eu só tenho corrente, né, na medida que a minha corrente entra, na medida que eu aproximo essa barra, eu vou ter o galvanômetro, né, que é um medidor, a corrente circulando num sentido. E quando ela fica parada ali próximo, né, veja nesse caso aqui eu já aproximei, né, e estou permanecendo aproximado por um determinado período de tempo, essa corrente volta para zero, né? Ela vai para zero. Da mesma forma que no momento que eu começo a me afastar, né, eu estou com a minha bobina aqui, começo a afastar, automaticamente aparece essa corrente, mas em sentido contrário agora. Tá? Então, o que foi definido? Quais foram, né, as afirmações? Uma força eletromotriz é induzida em uma espira quando o número de linhas de campo magnético passando dentro dela varia. Então, quando eu tenho variação de linhas de campo magnético que passam dentro dessa espira, eu vou ter um surgimento, uma indução de uma força eletromotriz. Ou seja, uma tensão, uma diferença de tensão nessa espira aí.
Então a ideia de induzir, né, a ideia de indução, ela vem de que eu estou gerando ou criando uma força eletromotriz a partir de uma variação de um campo magnético. Essa é a ideia, esse é o conceito de indução eletromagnética. Então a gente sabe que o fluxo magnético, né, a quantidade de linhas de campo magnético que passa na área da espira, é igual a BDA, né? Lá da lei de Gauss, né, lá do que a gente já falou, eu vou ter que a quantidade de fluxo que atravessa é igual a esse fluxo, né, vezes um produto escalar com o vetor normal à superfície. Correto? Então, meu fluxo pode ser igual a isso, né? Se esses dois vetores forem normais e no mesmo sentido, né? A minha área tiver, né? No mesmo sentido, eu posso fazer essa afirmação aqui, tá? Se eles forem normais, os dois vetores, eu posso afirmar isso aqui. E a unidade aí, né? De fluxo magnético, aqui a gente está falando de fluxo magnético, tá? Lá da lei de Gauss a gente tinha o E, que era o campo elétrico, certo? Aqui é campo magnético, é o nosso B. Então, a lei de Faraday, o que ela nos fala, né? Que uma força eletromotriz é proporcional à variação do fluxo magnético. Então, a força eletromotriz, ela é proporcional à variação do campo. Então, se eu tenho um enrolamento com várias espiras, se eu tenho, né, um enrolamento não só feito de uma espira, mas sim de várias espiras, né? Vamos botar aqui, por exemplo, um enrolamento. Se eu tenho um enrolamento com várias espiras, eu vou ter que essa minha tensão induzida, né, essa força eletromotriz induzida, ela vai ser maior, né? Vai ser diretamente proporcional à quantidade de espiras que eu tenho. Então vejam, eu tenho um campo magnético, tá? Esse campo está variando no tempo. Eu tenho uma bobina que é nada mais que um fio enrolado, tá? Eu vou ter uma indução de tensão nos terminais dessa bobina aqui, né? Os terminais dessa bobina. Vou ter uma tensão induzida nesses terminais que vai ser proporcional à variação desse fluxo e à quantidade de espiras. Lei de Lenz. Originada a partir da lei de Faraday. A lei de Lenz diz que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação de fluxo que lhe deu origem. Então eu tenho, né, uma bobina, tá? Eu tenho aqui, ó, um ímã se aproximando, tá? Eu tenho um ímã se aproximando. Esse ímã vai induzir uma força eletromotriz, né, uma tensão induzida nessa minha bobina, certo? Minha bobina aqui que está enrolada aqui, né? Ela tá com enrolada e tem um núcleo ferromagnético aqui dentro, né? Para que serve esse núcleo ferromagnético aqui? Quem é que sabe responder? Para que serve esse núcleo ferromagnético? Ela está enrolada num núcleo, né? Para que serve esse núcleo? Quem é que lembra de materiais? Esse núcleo aí serve para mim ampliar o meu campo magnético, né? Certo? Uma vez que esse núcleo é feito de ferro, certo? É um material ferromagnético. Alguém lembra disso que eu estou falando aqui ou tá um pouco vago? Senão eu explico
Ou se, né, se não estão lembrando, como é que tá isso aí? Vocês lembram dos materiais ferromagnéticos, das propriedades desses materiais ferromagnéticos? Tudo que a gente viu lá em materiais se aplica aqui. Alguém lembra aí? Por que eu tenho um núcleo aí nessa bobina aí? Eu não lembro. Fiz materiais faz um ano já, 2, eu acho. Eu tenho esse núcleo aí, ferromagnético, né? O que é um material ferromagnético? É um material que eu tenho domínios, né? Domínios magnéticos dentro dele, né? Então, vamos lá. Vamos agora juntar aí materiais com eletromagnéticos. Eu tenho um material ferromagnético aqui, tá? E dentro desse material, ele é constituído de vários domínios magnéticos, né? Momentos magnéticos não nulos, certo? Então aqui eu tenho vários momentos magnéticos, né? O que é um momento magnético? É uma orientação onde todos os átomos que estão dentro daquela região estão totalmente orientados, né, na mesma direção. Né? Então, nesse domínio magnético aqui eu tenho uma direção magnética nesse sentido aqui. Nesse domínio aqui, né? Então, cada domínio magnético eu tenho um sentido diferente, né? Tá? Um sentido diferente. Tenho várias flechas aqui, né? Apontando para sentidos diferentes. O meu momento magnético total desse material ferromagnético é zero, né? Ele não é um ímã natural, né? Ele não tem um campo líquido, um momento magnético líquido diferente de zero. Essa é a diferença de um ímã natural de um material ferromagnético. A gente falou sobre materiais paramagnéticos, diamagnéticos, né? Mas focando nesse que nos interessa aqui, na disciplina, na engenharia elétrica, para essa aplicação, é os materiais ferromagnéticos, que são materiais onde eu tenho domínios magnéticos arbitrários, porém fortemente orientados, tá? E quando eu submeto esse material a um campo magnético externo, esses domínios se alinham, né? Todos esses domínios se alinham, né? Eu vou ter vários domínios aqui com a mesma orientação, né? Então todos vão estar orientados na mesma direção. O que uma vez era arbitrária, essas orientações, agora eu tenho essas orientações todas iguais. Quando eu submeto, né, esse material a um campo magnético externo. Certo? Quando eu submeto esse material a um campo magnético externo, eu vou ter esse efeito aqui. Tá? Esses domínios magnéticos aqui surgem do quê? Surgem da movimentação dos elétrons dentro dos átomos, né? Movimentos de spins não nulos, movimentos orbitais não nulos, né? Movimentos de spins são movimentos rotacionais do elétron dentro do átomo, né? E movimentos orbitais são movimentos de translação, né, do elétron em volta do núcleo. Então, quando eu não tenho um cancelamento desses momentos magnéticos, né, eu vou ter regiões onde átomos vizinhos vão se somar, né, esses momentos magnéticos de átomos vizinhos vão se somar, gerando regiões chamadas domínios magnéticos, onde nessas regiões, nesses domínios, eu tenho a mesma orientação magnética. Percebam que orientação magnética ela surge a nível atômico. Um átomo tem uma orientação magnética. Então, se eu tenho vários átomos vizinhos com a mesma orientação, eu tenho um domínio magnético. E se eu tenho todos os domínios magnéticos na mesma orientação, eu tenho um ímã natural. Certo? Isso a gente viu em materiais elétricos. Então, agora a gente tem um material ferromagnético que está dentro dessa bobina. Vamos voltar para a aula de hoje. Tá? Eu tenho um material ferromagnético dentro dessa bobina, tá? Na aula passada a gente viu que corrente elétrica gera campo magnético, então se eu pegar uma bobina, se eu pegar um fio e enrolar um fio, se eu pegar um fio
Ah, não, tá muito ruim isso aqui. Se eu pegar um fio, tá? Se eu pegar um fio, enrolar e aplicar uma diferença de potencial aqui, apliquei uma diferença de potencial. Atenção, apliquei uma diferença de potencial entre os dois pontos. Eu vou ter uma corrente elétrica, né? Na aula passada a gente viu que corrente elétrica gera campo magnético, né? O que eu ganho enrolando um fio, né, em relação ao meu campo magnético? O que eu ganho? O que muda? O que muda quando eu enrolo o fio e aplico uma diferença de potencial elétrico nessa bobina? Quem é que pode responder isso aí? Eu vou ter uma concatenação desse fluxo magnético, dessa geração desse campo magnético nessa região aqui, né? Nessa região aqui eu vou ter uma concatenação, vamos ver na aula passada. Eu nem gerei o PDF da aula passada. Onde é que tá aqui? Vamos ver a aula passada aqui, que tá lá. Aqui, né, pessoal? Aqui, né? Quando eu enrolo um fio, isso aqui é um fio enrolado, é uma bobina, um solenoide, né? Quando eu faço isso, eu tô concatenando esse campo aqui. Tô concatenando esse campo. Vou abrir dois PDF agora aqui. Agora não tem caneta mais, não acho mais. Tá, mas que seja. Eu tenho aqui, né, que cada fio ele vai tá sentindo o campo do outro e vai se somar essas contribuições, né? Então, por isso que eu tenho um fio enrolado. Um fio enrolado nada mais é que né? A ideia de enrolar um fio é eu aumentar a intensidade do meu campo magnético, é eu concatenar essas linhas de campo magnético de uma forma a eu intensificar o meu campo. Por isso que eu tenho um fio enrolado. Por isso que eu enrolo um fio no motor, no indutor, num gerador, num transformador. Eu vou estar concatenando esse campo, eu vou estar intensificando esse campo magnético, certo? Então agora a gente volta para a aula de hoje, né? Então eu aplicando uma corrente aqui, aplicando uma corrente elétrica aqui, eu vou estar concatenando as linhas de campo aqui dentro, né? Eu vou estar intensificando o campo aqui, que é o que eu quero, né? Eu quero intensificar aqui para ter um campo mais forte possível, né? Porque só um fio, né? Só uma linha de fluxo aqui, uma linha de fluxo magnético, uma linha de campo magnético aqui, não me resolve muito, não me ajuda muito, né? Se eu pegar todo um fio aqui, né? Ao longo de um fio, né? Se eu pegar todas as linhas aqui, elas soltas, essas linhas de campo soltas aí, né? No decorrer de um fio, eu não consigo aplicar, não tem uma grande aplicação, tá? Elas não são tão intensas ou intensas o suficiente para mim poder aplicar em alguma coisa. Mas quando eu enrolo um fio e concateno essas linhas, certo? Aí sim, aí eu vou ter uma aplicação interessante. Eu vou ter aí um campo, uma intensidade concentrada de linhas. Tá? Eu vou ter uma concentração de linhas de campo naquela região ali. Agora, quando eu junto isso, tá, com um material, quando eu coloco aqui dentro um material ferromagnético, aí eu vou ter ainda mais intensificação. Por que eu vou ter mais intensificação?
Porque agora eu tenho um material aqui que vai ser um ímã também. Uma vez que eu estou alinhando os domínios magnéticos do meu material ferromagnético, esse material aqui vai contribuir ainda mais para esse campo, né? Então eu vou ter mais linhas aqui ainda, né? Ter mais linhas, justamente por causa que eu introduzi um material ferromagnético ali dentro. Eu vou ter mais linhas, né? A ideia é intensificar o campo, né? Intensificar o campo. Então eu vou estar intensificando esse campo magnético quando eu coloco um núcleo. Da mesma maneira que eu aumento a minha capacitância quando eu coloco um material dielétrico entre as duas placas. Claro que lá eu tenho uma ideia completamente diferente, tá? Mas podem tentar associar mais ou menos dessa ideia, tá? Eu colocando um material dentro desse núcleo, dessa bobina enrolada, eu consigo intensificar o meu campo magnético, certo? E lá no capacitor, quando eu colocava um material dielétrico, eu conseguia aumentar a capacitância, né? Então aqui eu estou querendo aumentar alguma coisa. O que eu estou querendo aumentar aqui? Estou querendo aumentar a minha intensidade de campo magnético. É isso que eu estou querendo fazer, colocando isso ali dentro, tá? Beleza, agora vocês já sabem, né? Né? Como é que funciona isso aqui, né? Da aula passada a gente tinha isso aqui, tá? Só que agora eu estou dizendo o seguinte, que quando eu aproximo um ímã natural, eu vou induzir uma tensão nessa bobina, tá? Onde essa tensão, que é uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos aqui, essa tensão induzida vai me gerar uma corrente que vai se opor, que vai gerar um campo magnético. Então essa corrente elétrica induzida vai gerar um campo magnético onde essas linhas de campo magnético vão ser opostas às linhas do ímã. É isso que está falando ali. O sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação de fluxo que lhe deu origem. Ou seja, quando eu aproximar esse ímã, eu vou ter uma força de repulsão. Quando eu aproximar esse ímã, eu vou ter uma força de repulsão. E quando eu afastar esse ímã, eu vou ter uma força de atração. Porque quando eu afastar o ímã, a minha corrente vai mudar o sentido. Mudando o sentido da minha corrente, o meu campo vai mudar o sentido. Mudando o sentido do meu campo, as minhas linhas de campo vão estar diferentes. Então eu vou ter agora, né, na medida que eu vou afastando, vou ter uma tendência de... uma tendência, né? Esse meu induzido, ele vai tender a segurar o ímã. Vai tender a segurar o ímã. E quando eu estou aproximando o meu ímã natural, essa corrente induzida, que vai gerar um campo magnético induzido, vai tender a afastar o ímã. Por que esse efeito? Por que acontece isso? Porque o sistema tende ao equilíbrio. O equilíbrio é o quê? Manter a estabilidade, ou seja, manter aquele estado inicial. O estado inicial era sem corrente elétrica, certo? Então, na medida que eu vou aproximando esse ímã natural, nesse primeiro caso aqui, essa corrente vai ser originada de um jeito onde ela vai tender a afastar, não aproximar cada vez mais. Né? Ela vai ser como um efeito contrário àquele movimento. Certo? Assim como assim quando lá na física 1 a gente faz uma força numa parede, né? Se eu pegar e fazer uma força contra a parede vai fazer uma força contra mim, certo? Se não era assim, é sempre uma força contrária ao movimento. Se eu der um soco na parede, minha mão dói por causa que a parede faz a mesma força contrária. Então aqui é a mesma ideia. Eu vou ter esse campo magnético induzindo uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica induzida nessa bobina vai ser tal, né, que vai gerar um campo magnético que vai se opor às linhas de campo que o originaram.
Então a lei de Lenz ela vem, né, justamente para dar esse sinal aqui. Esse sinal aqui é exatamente para mostrar que essa tensão induzida tem sinal contrário. Então, sempre que houver variação de fluxo magnético através de um circuito, surgirá neste uma força eletromotriz induzida. Se o circuito for fechado, circulará uma corrente induzida cujo sentido será tal que tenderá a se opor às variações do fluxo que lhe deu origem. Então, o sentido da corrente sempre é tal que tenderá a se opor às variações do fluxo que lhe deu origem. Tá? Deu para entender isso aí, pessoal? Deu para juntar aí com a aula passada, da parte da corrente elétrica? Deu para sintetizar a ideia? Sim ou não? Cristiano, entendeu aí, Cristiano? Tu que pergunta bastante aí. Acho que entendi. É um pouco complicadinho aí, é meio contra-intuitivo no início, tá? Mas é assim que funciona, tá? É exatamente assim que funciona. É exatamente por causa desse efeito que o motor gira, tá? Eu vou estar gerando um campo magnético no estator, né? A parte fica parada do motor. Esse campo magnético ele fica girando, tá? Fica girando. E a parte interna, que é o eixo, tá? O eixo do motor, ele tem bobinas, tá? Essas bobinas recebem esse fluxo magnético ali, tá? Essa variação de campo magnético, porque o campo do estator está girando, tá? As bobinas no estator são colocadas, né? E de uma forma que quando eu tô ligando esse motor, esse campo fica girante, tá? Ele fica girando esse campo. E aí eu vou ter essa indução nesse bobinado do eixo do motor. E esse bobinado do eixo do motor vai gerar um campo magnético contrário ao estator. Aí vai ter uma repulsão. Essa repulsão é o movimento. Tá? Isso vocês vão ver em conversão 2. Conversão 1 é mais a parte de transformador. Tá? Não vão ver isso aqui em conversão 1, não. Só em 2. Mas vem dessa ideia aqui, tá? Da lei de Faraday e da lei de Lenz. Então, aqui algumas aplicações. Transformadores. Né? Como é que eu consigo aplicar isso em um transformador? Eu tenho aqui uma bobina primária, tá? Eu tenho aqui uma bobina primária. Essa bobina aqui, eu vou aplicar uma tensão alternada. Uma tensão alternada aqui. Essa tensão alternada vai gerar uma corrente alternada. Essa corrente alternada vai gerar um campo magnético alternado. Certo? Esse campo magnético alternado, vejam que essa bobina ela está enrolada num núcleo, né? Esse núcleo ferromagnético é um caminho, tá? Então, quando eu estou no sentido positivo da minha senoide, da minha tensão alternada, eu vou ter o fluxo nesse sentido aqui, tá? Percebam que o núcleo ferromagnético, quando eu coloco uma geometria dessa forma aqui, ele é um caminho para as linhas de fluxo. Assim como um condutor de cobre é um caminho para a corrente elétrica, um material ferromagnético é um caminho magnético para as linhas de fluxo magnético. Beleza? Então eu vou ter linhas de fluxo, né, circulando esse núcleo aqui, fazendo esse sentido aqui no semiciclo positivo da minha tensão de entrada, tá? Meu semiciclo positivo eu vou ter esse sentido aqui. E no semiciclo negativo,
eu vou ter esse sentido aqui das linhas de campo. Linhas de campo, isso aqui, tá, pessoal? Linhas de campo, fazendo esse caminho aqui. Tá? E isso está alternando, né? Não só o sentido, como a intensidade. No sentido positivo, quanto mais, né, eu subo a minha senoide, né, que uma tensão alternada é uma senoide, né? Então eu vou ter um valor de pico, né, mas até eu chegar no valor de pico, eu vou ter que a minha corrente vai estar aumentando. A minha corrente está aumentando, o meu campo magnético está aumentando. Então, se ele está aumentando esse campo magnético, ele está variando também. Certo? Eu posso ter uma variação de sinal e uma variação de intensidade. Essa variação de intensidade, né, do mais positivo até o menos negativo, eu vou ter variações, né? E toda essa variação vai me gerar o quê? Vai me gerar uma tensão induzida no secundário. Uma tensão induzida no secundário. Certo? A gente viu aqui que... Onde é que tá? Que a minha tensão induzida, ela tem a ver com o número de espiras, né? Certo? Tem a ver com o número de espiras. Então, se tem a ver com o número de espiras, e visivelmente aqui no secundário eu tenho menos espiras que no primário, percebam que eu vou ter uma tensão induzida menor aqui, né? Uma tensão V2 menor que minha tensão V1. Então, se eu tenho 13.800 volts, que é a tensão da linha aí da rua de vocês, e eu coloco um transformador que vai ter menos bobinas no meu secundário, eu vou ter uma tensão aqui de 220. Que é exatamente a tensão que vocês têm na casa de vocês. É esse aí o dispositivo que converte essa tensão de 13.800, uma tensão maior, numa tensão menor. Tá? Vocês vão ver lá em sistemas elétricos de potência, né, CEP1, CEP2, vocês vão ver como, por que eu tenho essa tensão maior na entrada, né, tem a ver com perdas, tá? Tem a ver com a transmissão de tensão, porque quanto menor for a minha tensão, maior vai ter que ser minha corrente, certo? Lembrem que a minha rede de distribuição, ela está alimentando a cidade inteira, tá? Ou uma região inteira. Então eu tenho uma corrente elétrica que está sendo gerada, que está sendo demandada, dá para se dizer assim, né? Melhor falando, uma corrente elétrica que está sendo demandada. Essa corrente elétrica, eu vou ter uma relação também de corrente aqui. Eu reduzir a minha tensão aqui no meu secundário, eu vou aumentar minha corrente. Tá? Se eu tenho 13.800 volts aqui, 13.800 volts, e 1 ampere aqui, e 1 ampere, tá? Quando eu fizer essa conversão aqui, eu vou ter uma corrente maior no secundário. Certo? Vou ter uma corrente maior para que eu possa gerar o mesmo fluxo ali, né? Que o meu fluxo tende a se opor ao fluxo gerador, né? Então, se o meu fluxo gerador ele é de uma magnitude, o meu fluxo oposto tem que ser da mesma magnitude. Então, se a minha tensão é menor, o que vai ter que ser maior? Minha corrente, né? Minha corrente vai ter que ser maior para que eu tenha a mesma oposição desse fluxo. Certo? Eu tenho o mesmo valor, a mesma intensidade de fluxo oposto. Então aqui eu tenho uma aplicação, tá? Direta aí desse efeito de indução, tá? A indução que gera exatamente essa tensão menor no meu secundário aí do meu transformador, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Ninguém tem dúvida? Beleza. Então aqui a gente tem uma animação, né, de como é que funciona um transformador, né? Tem uma tensão alternada, certo? Que vai me gerar um campo alternado. Esse campo alternado vai induzir na outra espira
uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz vai gerar uma corrente de tal sentido que vai se opor ao campo gerador, tá? E aí eu vou ter aí a tensão secundária. É assim que eu tenho o rebaixamento de tensão da minha linha de 3.800 para 220. Certo? E um motor aqui, né? Aqui eu tenho um gerador, no caso. Aqui, eu não vou entrar muito nisso aqui, pessoal. Porque isso aqui vocês vão ver em conversão, tá? Isso aqui vocês veem em detalhes em conversão. Mas o princípio de funcionamento é exatamente a indução de uma força eletromotriz causada por um campo magnético externo, tá? Então eu preciso ter sempre dois sistemas, tá? Um sistema rotórico e um sistema estatórico, tá? Todo motor, todo gerador, ele é constituído desses dois sistemas, um sistema rotórico e um sistema estatórico, tá? Um gerador e um motor são a mesma máquina. A única diferença entre uma máquina elétrica motorizada e uma máquina elétrica geradora, não, desculpa, uma máquina elétrica motora e uma máquina elétrica geradora, a única diferença é o fluxo de potência, o sentido do fluxo de potência, tá? O sentido do fluxo de potência do gerador é da parte rotórica para a parte estatórica. E o fluxo de potência de um motor é da parte estatórica para a parte rotórica. Então eu tenho uma diferença aí de sentido de fluxo de potência, certo? E aqui eu tenho um exemplo de um motor DC, tá? Um motor DC simples. Tá? Eu tenho aqui uma tensão aplicada a essa corrente, a essa espira, tá? Na medida que essa espira interage com o campo estatórico, ou o campo externo ali, né, proveniente desse ímã, esse aqui é um ímã natural, né, esse vermelho aqui, eu vou ter uma força, tá? Uma força ali originada, que a gente viu na aula passada, entre esse campo externo e essa corrente, esse fio aqui em movimento, né? Possui uma corrente elétrica que também tem um campo magnético. Então o campo magnético dessa corrente aqui vai interagir com o campo magnético externo desse estator e vai fazer com que esse sistema gire, tá? Na medida que gira esse sistema, depois que passa de um determinado ponto, eu tenho a inversão da corrente nos terminais aqui, tá? Isso aqui é um comutador, tá? Isso aqui é um comutador. Isso aqui são escovas, tá? Isso aqui são escovas. Não quero entrar muito nisso aqui, porque isso aqui é assunto de conversão, tá? Mas entendam aí que isso que a gente está vendo aqui tem aplicação direta aí no curso e que vocês vão ver isso aí em detalhes nas disciplinas subsequentes. Então aí a gente tem uma aplicação aí de um gerador. Como é que funciona um gerador DC, né? Aqui são captadores de guitarra. Então esse captador de guitarra, ele, na medida que eu vibro as minhas cordas ali da guitarra, né? Essas cordas aí, elas geram uma variação do fluxo aí de uma bobina, né? E essa variação é sentida aí, gera uma diferença de tensão, uma diferença de potencial. Aqui eu até não vou explicar direito isso aqui, né? Até não entendo muito bem como é que funciona, tá? Coloquei esse exemplo aqui porque estava junto nessa apresentação aqui. É até interessante pesquisar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Mas basicamente eu vou ter uma bobina que vai variar a tensão dos terminais de acordo com a variação da corda, tá? Que está se aproximando e está se afastando de acordo com aquela vibração, né? Quando tu toca a corda é uma vibração, né? Então essa vibração é sentida aí por essas bobinas aí, né? Da guitarra.
certo? Vamos fazer um exemplo aí de indução. Aí nós fechamos a aula de hoje. A figura 30.8 mostra uma espira condutora formada por uma semicircunferência de raio R igual a 0,20 metros e 3 fios retilíneos. Tá? 3 fios retilíneos. A semicircunferência está em uma região onde existe um campo magnético uniforme B orientado para fora do plano do papel. O módulo do campo é dado por B igual a 4t ao quadrado mais 2t mais 3. É isso, 4t ao quadrado mais 2t mais 3. Com B em teslas e t em segundos. Uma fonte ideal com uma força eletromotriz de E igual a 2 volts é ligada à espira. A resistência da espira é 2 ohms. Determine o módulo e o sentido da força eletromotriz induzido na espira pelo campo B no instante t igual a 10 segundos. Então ele quer saber qual que é a força eletromotriz induzida nessa espira. Certo? Qual é a corrente da espira no instante t igual a 10 segundos? Tá? Então, vamos lá, vamos calcular isso aí. Então, a minha tensão induzida é igual a negativo da variação do meu fluxo B no tempo, né? Ou seja, a minha derivada do meu fluxo B no tempo. Então a minha tensão induzida vai ser igual a menos a meu B. O que é o meu B? O que é o meu B? Meu B, meu fluxo, aqui é meu fluxo de B, né? Meu fluxo de B. Meu fluxo de B é igual a integral de B dA, né? Certo? Esse é meu fluxo de B. Então, meu fluxo de B é igual a BA. BA. Então, eu boto o A para fora, que é a área, né? A para fora é igual a meu dB dt. Que é igual a área é dessa meia circunferência aqui. É menos πr ao quadrado sobre 2. Multiplicado por o meu dt aqui, né? Igual a quanto? 4t ao quadrado mais 2t mais 2t mais 3. Certo? Isso aí. Então, a minha tensão induzida é igual a πr ao quadrado sobre 2 vezes a derivada por ali. A derivada de 4t ao quadrado é 8t. 8t mais 2, né? Então ele quer saber, determine o módulo e o sentido da força. Tá, o módulo e o sentido. O módulo é isso aqui. Aí eu não boto menos ali, né? Esse aqui é o módulo. Módulo e o sentido da força eletromotriz induzido na espira pelo campo B no instante t igual a 10 segundos. Então, para t igual a 10 segundos,
a minha tensão induzida vai ser igual a π sobre R, quanto é que é R? 0,20 metros ao quadrado, vezes o 8 aqui, vezes o tempo que é 10, mais 2, isso aqui tudo dividido por 2. Minha tensão induzida é igual a 5,2 volts. Em módulo aqui, tá? B. Qual é a corrente na espira no instante t igual a 10 segundos? Qual que é a corrente na espira? Então, é a corrente na espira. I é igual a V sobre R. V sobre R. Aqui vai ser minha tensão total dividido por R, né? Então, meu I vai ser igual a tensão induzida menos a tensão da fonte dividido por R. Então, o meu I vai ser a minha tensão induzida, que é 5,2, menos 2 volts, que é a minha tensão da fonte, né? 2 volts é a tensão da fonte, dividido por 2 ohms, que é igual a 1,6 amperes. Então aqui eu tenho uma corrente, né, que está circulando no sentido contrário. Lembrar que essa corrente aqui é no sentido contrário a... Aqui seria assim, né, a corrente, né? Sentido convencional, né? Mas tá assim, ó. Porque eu tenho uma tensão induzida contrária ali, né? Ao sentido do campo. Vamos ver aí, vamos ver. Esse campo tá entrando, né? Esse campo tá entrando na página. Tá entrando na página. Bolinha é entrando, né? Bolinha é entrando. Tá, então a minha corrente induzida tem que ser... Se tá saindo, minha corrente induzida tem que ser... Tem que ser sentido anti-horário, né? Minha corrente induzida, pela regra da mão direita, na parte de baixo ali ela vai estar contrária, né? Então, a minha corrente vai ser para cá, da tensão induzida, da corrente da tensão induzida. Para cá, né? Porque embaixo ela vai entrar, né? Embaixo ela vai entrar. Para justamente se opor àquele campo gerador. Então, ela vai ser oposta, de fato, à minha corrente da fonte. Por isso que aqui eu vou ter, né, uma corrente, na verdade, contrária aqui, né? Que é menos, né? Ou aqui a gente podia fazer, né, que era a tensão da fonte menos a tensão induzida. Tá? Fazer o contrário aqui, menos 5. Tensão induzida negativa aqui e aqui positivo. E aqui eu boto negativo e aqui eu boto positivo. Tá? E aí eu fico com menos 1,6. O sentido é o contrário. O sentido contrário ao sentido da fonte, da corrente da fonte. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal?
por enquanto não. Tá, beleza. Pessoal, ficamos por aqui, tá? Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre indutores, indutância, tá? Mas por hoje ficamos aí. Bom final de semana a todos aí. Nos encontramos na terça que vem. Fechou, também valeu, boa noite.